Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Nenos Fcast, a sua resenha futebolística semanal aqui no YouTube. Nenos Fcast é um quadro do canal Nenos FC que vai trazer resenhas, opiniões, notícias sobre futebol no geral. Eu sou o Henrique Nenos, eu sou o apresentador e o fundador do Nenos FC. E por que dessa intro? Por que não há uma apresentação no primeiro episódio já? Porque teve um problema técnico e eu não gravei o áudio do Renato, que é um dos apresentadores aqui também do Nenos Fcast. Infelizmente não captou o áudio dele por um bom tempo, foram 40 minutos assim sem um áudio do Renato. E dessa forma, a gente gravou 2 horas de episódio, 2 horas e meia mais ou menos. E a gente não queria deixar de aproveitar esse conteúdo porque foi muito espontâneo, né? Foi algo bem original, algo que praticamente sem roteiro. E aí dessa forma a gente decidiu aproveitar o material que houve captura de áudio, houve captura de imagem e fazer essa pequena introdução. Eu vou apresentar agora o vídeo do Renato, sem mais delongas. Depois disso, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Nenos Fcast, piloto, onde a gente debateu sobre Arthur Jorge, sobre as transferências, sobre o Cuca no Galo. E eu espero que todos vocês acabem gostando e se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilha e sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E aí, seu Sebastião Ferreira, tudo bem? Meu nome é Renato, eu falo aqui para o Nenos Fcast. Queria dizer a vocês que, com muita satisfação, estou integrando o grupo, essa equipe maravilhosa. A gente vai falar muito sobre nosso futebol nacional e internacional. Vou falar muito sobre as novidades do Vascão. E queria dizer a vocês que o nosso primeiro vídeo, que o Nunes vai postar no nosso canal, teve um probleminha, um pequeno problema técnico, e a gente já vai estar retificando isso. Nós faremos um novo vídeo falando sobre esses temas. Mas vocês me verão falando a respeito do Cristiano Ronaldo, a respeito do Cuca e mais uma diversidade incrível aí de temas, tá bom? Um abraço. O Arthur Jorge saindo do comando do Botafogo. E a equipe podendo sofrer um desmanche, né? Que a gente colocou. Pode porque não tá nada concreto. Não tem nem. Acho que nem a saída do Arthur Jorge é concretizada ainda. E eu já li que durante o Mundial de Clubes do Catar, ele conversou com o time do Catar. Eu já ouvi que ele chantageou para ganhar um aumento. E nada muito concreto. Eu já vi que ele queria ficar. Eu já vi muita coisa a respeito desse tema. E não tem nada muito concreto. O que eu vi de oficial foi que o Botafogo lançou uma nota que o técnico tinha vínculo e ganharia um bônus pelos campeonatos disputados. E também que o Textor postou uma foto sem a comissão técnica, falando que daqui a pouco vem 2025, né? Vejo vocês em breve, algo nesse sentido. Mas e aí, Netop? O que você pensa do Arthur Jorge deixando possivelmente a equipe do Botafogo? Ó, Nunes, para introduzir esse assunto, eu preciso dizer que eu não enxergo o futebol de forma unilateral. Eu torço para o Vasco e quero que todos os outros times se danem. Eu não penso dessa forma. Como a gente introduziu, eu tenho muito afeto pelos times da União Sinistra, como o Palmeiras, como o Galo, o Bahia, menos o Grêmio. A torcida do Grêmio é mais chata. Mas eu amo futebol. Eu amo futebol. E eu não tenho problema com zoeira, eu não tenho problema com perturbação, principalmente no que diz respeito ao futebol. Então, assim, eu tenho um afeto também por times do Rio, por exemplo, por meus rivais. Não por todos os rivais, eu não suporto o Fluminense e odeio o Flamengo com todas as minhas forças. Mas eu tenho um carinho pelo Botafogo, eu acho que a torcida do Botafogo, torcida respeitosa, tá um pouquinho enjoadinha agora, porque começou a ganhar alguma coisa, tá um pouco prepotente, mas eu até gosto um pouco do Botafogo. E eu vou falar para vocês, torcedores do Botafogo, vocês não deveriam estar surpresos com o que aconteceu.
Arthur Jorge já fez isso que fez no Botafogo com o Braga, em Portugal. Quando ele veio para o Botafogo, ele veio assustando, ameaçando o pessoal do Braga para aumentar salário, então ia sair. E, cara, o que eu penso do que Arthur Jorge fez se resume em uma palavra: burrice. Burrice. Eu duvido que Arthur Jorge vai conseguir ganhar lá no Al Rayyan, que é o time do Catar. Você falou, não tá concretizado. O Botafogo ainda aguarda o pagamento da multa rescisória pelo time do Catar para poder concretizar essa transferência. Mas eu duvido que Arthur Jorge vai ganhar mais de 2 milhões de reais lá no Al Rayyan. E se ganhar, Nunes, e se ganhar, torcedor do Botafogo, eu duvido que ele vai ter a relevância que ele tem aqui no Botafogo. Isso é inegável. É inegável, cara. E só por dinheiro, porque, cara, as informações que eu tenho de gente de dentro do Botafogo, eu tenho alguns amigos que são jornalistas, um deles é botafoguense doente, ele tem informações de dentro do Botafogo, é que Textor já estava planejando dobrar o salário do Arthur Jorge para ele ficar. Só que a gente tem que entender que os cartolas do futebol brasileiro mudaram. A gente não tem mais um Eurico Miranda que faz loucura. Eu vou falar dos meus, tá? Não vou falar dos outros para poder ninguém estar enchendo o meu saco depois. O Vasco, o Brasil, os times do Brasil não tem mais um Eurico Miranda que faz loucura para poder manter jogador, para poder manter técnico. Na cabeça de John Textor, o Botafogo é maior que Arthur Jorge. E é verdade. O Botafogo é maior que Arthur Jorge. Desde quando ele começou com essa picuinha de querer sair do Botafogo por conta de dinheiro lá no Mundial, Textor já tinha, muito antes, Textor já tinha prometido dobrar o salário, que é de hoje de 1 milhão de reais para ir para 2 milhões de reais. Se não, eu acho que é em reais mesmo, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem depois. Mas o Botafogo já tinha esse projeto de aumentar substancialmente o salário do cara. Então, como é que eu posso dizer, como torcedor, que eu vou ter uma surpresa com o Arthur Jorge fazendo isso com o Botafogo, se ele já fez isso antes com o time anterior, o Braga, lá em Portugal? Então, ao meu ver, ele está cometendo uma burrice. Burrice. O Botafogo é muito maior, é muito melhor e tem muito mais visibilidade. O Botafogo vai jogar o Super Mundial agora. Se John Textor for metade do cartola que eu acho que ele o Botafogo vai com a máquina para o Super Mundial. Ele vai fazer o que tia Leila está fazendo lá no CEP agora, no Palmeiras. A gente não pode deixar de falar dela também. Existem muitas críticas sobre a Leila, mas ela está montando um puta de um time agora para 2025, para o Palmeiras. Tirou o escorpião do bolso. Cara, ela não está com pena de gastar dinheiro. Por quê? Porque ela enxerga o Palmeiras como o melhor time do mundo. John Textor enxerga o Botafogo como, pelo menos em 2024, ele enxergou como o melhor time do mundo. Ele pode mudar? Pode, cara. Pode. Porque time que tem dono, a gente sempre tem que ter um pé atrás. O meu Vasco é SAF. Daqui a pouco ele vai ter um dono. Então eu sei que vai depender do dono. Se o Vasco vai ser o melhor ou se o Vasco vai ser um clube satélite. Corre o risco do Botafogo ser em 2024 um clube satélite? Corre. Mas eu duvido que aconteça. Eu duvido que aconteça. Então, ao meu ver, foi a pior troca que já existiu. Falam muito do Luiz Castro. Só que a diferença é que a diferença salarial era muito maior e, porra, cá pra nós. Ele foi seduzido pelo maior e melhor jogador português de todos os tempos. Sim. O homem ligou para ele, venha. Cristiano Ronaldo fez isso. Não tem comparação, cara. Então, Nunes, se você pediu minha opinião, a minha opinião é essa. Burrice. Ele cometeu a maior burrice da carreira. E digo mais, concretizando essa transferência para o Al Rayyan, não sei como é o time, eu confesso. Não vou dizer para você que eu sou um exímio espectador do futebol mundial. Eu acompanho muito futebol brasileiro, acompanho muito futebol europeu, alguns, claro, Espanha, Inglaterra, alguma coisa de Portugal, porque eu gosto de
monitorar ali potenciais jogadores para o meu Vasco, entendeu? Cara, eu duvido que o Al-Rayyan tenha um time que leve o Arthur Jorge a um Mundial de novo. Eu duvido. Se a gente pegar o que o futebol sul-americano pode proporcionar ao Arthur Jorge no quesito de mídia mesmo, de se divulgar seu trabalho, é muito mais do que o futebol do Catar pode proporcionar para ele. Como você disse, o Botafogo vai disputar o Super Mundial de Clubes. O Botafogo ganhou a Libertadores da América, ganhou o Brasileiro, vai disputar Recopa, Supercopa do Brasil, que são troféus que podem gerar bonificações para o próprio Arthur Jorge. Ele pode ganhar muito mais, não só em salários, mas com comissões em cima de títulos. Fora que ele tinha o potencial de ser, vou pegar como exemplo, mas não de uma maneira assim passional, palmeirense, mas ele poderia construir algo que o Abel construiu no Palmeiras. Hoje, qual técnico tem um poder assim de você mudar a equipe e ele não ser queimado pelos jogadores? Porque isso acontece. Muito. O jogador muito. queima técnico. O Arthur Jorge tinha esse potencial. Ele tinha esse potencial para pegar uma estrela do time e colocar no banco e não ser questionado. Porque a gente vai conhecer esse Botafogo de 2014 pelo Botafogo de Arthur Jorge. 2024. De 2024. Como a gente conheceu o Flamengo de 2019 pelo Flamengo de Jorge Jesus. O Palmeiras de 2020 para cá, o Palmeiras de Abel Ferreira. O Arthur Jorge tinha esse potencial que ele simplesmente jogou no lixo. E se você colocar como um peso a importância futebolística, a importância esportiva, acima do dinheiro, é claro, e ele não estava ganhando pouco no Botafogo. Cara, pelo amor de Deus. Mais. Ele fez uma burrice. E como eu te disse, só para frisar, eu duvido que ele vá ganhar muito mais no Al-Rayyan do que ele ganharia aqui no Botafogo nesse ano de 2025. O Gabigol sintetizou, né? Porque vindo dele vai virar meme, porque pela aura do Gabigol. Mas ele prefere jogar no Brasileiro e disputar tudo, disputar o Campeonato Continental, disputar o Campeonato Nacional, chegar nas fases finais, do que você ir para um Fulham da vida, para um Leicester City, para um Everton, brigar para não cair. Como fez o Scarpa indo pro Nottingham Forest. Ele saiu do atual campeão brasileiro, onde ele foi craque do Brasileirão, para ser coadjuvante num time que briga para não cair. Ah, mas ele vai ganhar em euro. Ah, ele vai ter mais visibilidade. Desculpa, não é indo para Nottingham Forest que você vai ganhar. Se fosse para um Arsenal, se fosse para um Real Madrid, a gente até compreenderia. Mas não faz sentido. Não faz sentido essa postura do Arthur Jorge. E é falta de paciência, porque com certeza ele ia ganhar um aumento. Se não fosse por agora, até metade do ano, até você renovar o contrato. Não faz sentido. Obviamente, não tem nada concreto. Pode ter uma reviravolta. E o Arthur Jorge ficar no Botafogo, que é, pra mim, impossível. Sinceramente, eu acho que não tem nem mais clima pra ele no Botafogo. Isso. Por mais que ele fique, ele perdeu. Ele já perdeu. É impressionante. Você frisou aí que ele tinha um domínio do elenco. Ele podia pegar Luiz Henrique e botar no banco. Você tá perninha demais. Esquenta o banco. Poderia, cara. E o elenco ia aceitar. Mas além de ter o domínio do elenco, cara, ele tinha o domínio da torcida. Da torcida. Como o Abel tem. Porque logo no início do trabalho, eu vou falar do meu, tá? Para poder ilustrar. Logo no início do trabalho do Rafael Paiva, quando ele começou como interino, ele tinha total desconfiança da torcida, e com razão. A torcida desconfiava de um treinador que só tinha treinado as divisões de base do Palmeiras,
do Vasco, mas ele tinha o domínio do elenco. Só que, cara, chega num determinado momento que se você não tiver os dois, você acaba perdendo um. E foi o que ele perdeu. Ele perdeu o domínio do elenco. Por quê? Ele começou a agradar a torcida em determinado ponto, efetivou, desagradou a torcida de novo. E aí, cara, você desagrada a torcida, torcedor, o jogador não ganha, não é porque ele ganha 1,5 milhão por mês que ele quer ir, que ele vai entrar em campo, ser chamado de burro, de filho disso, seu aquilo, e não, tô ganhando 1,5 milhão, tá de boa, não, pô. O jogador sente também. O jogador sente. Eu vou citar o exemplo aqui do Palmeiras, de um exemplo de vivência mesmo, algo empírico. Você criticar o Abel Ferreira no Allianz Parque é a mesma coisa que você ir com a camisa do Corinthians no Allianz Parque. É verdade. As pessoas não aceitam. Quem faz isso é organizado. É a Mancha Verde, que ela tem o poder ali de criticar como vaiou o treinador português. Mas eu não vou no setor da Mancha Verde. Eu vou no setor comum. Se eu critico o Abel Ferreira, as pessoas olham torto para você. Para você ver o poder que o Abel Ferreira construiu, e foi algo construído. E eu digo mais, esse caso, esse cenário do Arthur Jorge, ele reforça ainda mais a paixão que o Abel tem pelo Palmeiras e a paixão que o palmeirense vai ter pelo Abel. Por mais que ele tenha assinado pré-contrato, ele tenha desistido, ele optou por ficar. Ele teve diversas outras propostas, inclusive de times de Portugal. Diversos rumores que o Benfica, que o Porto não, o Sporting estava sondando ele. E Cara, ele poderia fazer um esquema ali para fazer a sua fezinha e ir para Portugal, mas não. Ele entendeu, Nunes, exatamente o que você falou, cara. Exatamente o que o Gabigol falou. Ele entendeu que é melhor você estar aqui num futebol, beleza, pode ser considerado de segundo escalão, porque o futebol europeu é o primeiro escalão. Mas ele tá brigando por tudo aqui. Palmeiras volta e meia é campeão da Libertadores, Palmeiras volta e meia é campeão brasileiro, pega uma Copa do Brasil. E é onde eu entro para linkar o final do meu raciocínio em relação à comparação de Rafael Paiva com o Arthur Jorge. Quando você perde o domínio de um, você não tem o domínio de um, é difícil você manter o domínio do outro. E ele tava com a faca e o queijo na mão, tendo o domínio dos dois. Torcida e elenco. Não tem clima para ele mais, cara. Não tem clima para ele mais. E eu digo mais. Se forem inteligentes, os cartolas dos times do Brasil terão muito cuidado em tentar contratar Arthur Jorge, caso dê errado a transferência dele para o Arraial. Ele não vai ficar no Botafogo, independente do que acontecer. Ele não vai ficar no Botafogo. Então, como cartola, eu acredito que a galera tem que ter muito cuidado, porque não é a primeira vez que ele apronta nesse sentido. E, Neto, vou aproveitar aqui que você falou do cuidado que os cartolas têm de contratar o Arthur Jorge, porque o próximo tema é justamente sobre um técnico que ele já tinha os seus problemas em administrar os clubes, de dar seguimento na equipe após o término de temporada, mas veio algo extra-campo que piorou ainda mais. Você tentar contratá-lo é algo muito complexo, que o time do Atlético Mineiro teve a pachorra de anunciar o Cuca como o novo treinador do Galo. Para mim, deixar meus 2 centavos aqui, né, Top? Depois vou deixar você destilar tudo aqui. Burrice, inadmissível uma instituição aceitar contratar o Cuca não só futebolisticamente, mas pelo extracampo. Eu sempre tento separar o extracampo a pessoa física da pessoa jurídica, digamos assim. Tirar o CPF do CNPJ, correto. Mas o que o Cuca fez é inadmissível. Você, como instituição, contrataria o Cuca, né, Top? Me diz aí. Olha, Nunes, aqui a gente... Pessoal, só para contextualizar. Eu sou amigo do Nunes há 10 anos, mas eu também sou advogado, tá?
Sou formado em Direito há 10 anos. A gente praticamente se conheceu quando eu me formei na faculdade. E, assim, agora, a partir de agora, a gente vai ter que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Muito cuidado. Porque há a presunção de não culpabilidade no Brasil, no mundo, nos países civilizados. E, assim, o processo dele, né, teve um probleminha. Foi fulminado pelo Instituto da Prescrição. E o que é a prescrição? É a perda do direito do Estado de punir alguém por ter cometido ou supostamente cometido um crime. Mas os fatos não deixam de ser fatos. As provas não deixam de ser provas. As consequências não deixam de ser consequências. O que o Cuca fez, e ficou provado, acabou com a vida de uma garota de 13 anos. A menina se matou, gente. Ela cometeu suicídio. Eu sou totalmente favorável ao que você disse a respeito de separar o CPF do CNPJ. E aqui eu posso dizer que eu era um admirador do trabalho do Cuca. Em termos de futebol jogado, tá? Deixando bem claro. Eu sempre fui hater desse rapaz, porque, ao meu ver, ele não age como homem nos clubes que pagam o seu salário, que botam a comida na sua mesa. Ele nunca agiu como homem. Ele sempre tem aquela frescura de chegar ao final da temporada e dizer, eu vou parar, eu preciso descansar. E no outro ano tá treinando... Palmeiras em 2016. Cara, e o problema é que ele não para e treina uma equipe menor. Pega um trabalho mais tranquilo. Ele vai lá e treina um rival, porra. Com perdão da palavra, mas ele treina um rival. Pode não ser um rival de estádio, como os Palmeiras e Corinthians, mas ele sai do Palmeiras, vai lá para o Atlético. Ele sai do Atlético, vai para o Botafogo. Ele sai do Botafogo, vai para o Santos. E depois volta para o Atlético. Esse cara não age como homem, não é de agora, cara. Eu, como vascaíno, e aí eu vou te responder a pergunta que você fez. Eu, como vascaíno, conhecendo a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, conhecendo seu histórico de luta pelas minorias, e aqui, pessoal, não estou lacrando, não. É a pura realidade, a pura história. Negro só joga no Brasil hoje por causa do Vasco. Foi o Vasco que levantou essa bandeira. E não foi só negro, não. Foi pobre também. Futebol era um negócio elitizado. Até o Vasco entrar na jogada. Muitos clubes fecharam as portas para o Vasco por causa disso. Então, eu não acredito, eu não consigo acreditar que o Vasco um dia sequer pensasse em contratar esse rapaz. Seja pelo campo, seja pela beira do campo e seja pelo extracampo. Porque pelo campo, Nunes, eu não posso falar mal dele. É um baita de um treinador. É ótimo. Os times dele funcionam. Sim. Tinha até aquela brincadeirinha que o flamenguista fazia com ele, porque o Botafogo, se eu não me engano, foi 2 vezes vice seguido do Flamengo no Carioca. Mas, assim, fora isso, é um treinador vitorioso. É um treinador que pegou um Santos em 2020, com um elenco bem meia-boca, e levou para a final da Libertadores. Foi até para prorrogação, não foi, se eu não me engano? Não chegou aí para prorrogação. Ah, não. Porque teve uma treta dele com o Marcos Rocha. Não foi? Ele tretou com o Marcos Rocha, né? Foi uma merda que ele fez. Foi uma desavença, assim. Foi uma merda que ele fez. Não segurar o jogo com a bola na lateral, que resultou no gol do Palmeiras. Mas, enfim, isso. Ele pegou um time muito meia-boca do Santos e levou para a final da Libertadores. Ninguém imaginava isso. Mas eu também não... Fora o trabalho dele no ano seguinte. Que foi no Atlético Mineiro. Foi no Atlético. Aí, o cara pega, faz o que fez no Santos, a torcida se apaixona pelo cara, e o que o cara faz? Vou interromper o trabalho porque eu preciso descansar. 1 mês depois, anunciado no Galo. Cara, isso é atitude de homem, porra. Desculpa. Mas eu não vou nem falar disso. Eu quero deixar bem claro para quem passa pano, para quem acha que isso é discurso de lacração, que as provas no processo lá na Suíça
A prova pericial indicou o sêmen do cara, velho. Isso é verdade. Isso, a prescrição não vai fulminar, não. A prescrição, que é um instituto democrático do direito, para punir o Estado por ser lento, por ser burocrático, não vai fulminar as provas que foram produzidas naquele processo. E com covardia ele fugiu para o Brasil, junto com os outros, que a gente não pode esquecer que não foi só ele, foram outros. Fugiu para o Brasil e esqueceu, fingiu que não existia. E aproveitou a parca tecnologia da época para botar uma pedra em cima. E acabou com a vida da menina. Eu vi no Twitter, eu não vou nem citar o nome desse sujeito asqueroso. Um jornalista famoso, de uma emissora famosa no Twitter, falando: a vida seguiu para os dois. Seguiu para a menina, que antes de se matar teve a vida devastada. Então não, Nunes. Eu, como vascaíno, não aceitaria esse sujeito no Vasco. E eu posso dizer uma coisa, isso aqui, ó, é uma das coisas que eu mais amo na vida. Eu sou casado, meus pais, graças a Deus, estão vivos, meus irmãos, e eu amo todos eles acima de qualquer coisa, amo a Deus acima de qualquer coisa. Mas abaixo deles, cara, tá aqui, ó. Sou apaixonado por isso aqui. Eu tocaria fogo se o Vasco contratasse Cuca. Essa é a minha opinião em relação a esse rapaz. O que eu vi, Neto, no Twitter, de torcedores e torcedoras, principalmente, cara, aí... é inacreditável. É que assim, eu sou palmeirense, eu amo Palmeiras, mas eu tiro o chapéu pelo que a torcida do Corinthians fez. A torcida excomungou, ela chutou o Cuca do Corinthians. Ela chutou. E eu não acho que a torcida do Atlético vai fazer o mesmo. Eu, infelizmente... abraçaram já, cara. Boa parte até pelo histórico que o Cuca tem com a instituição, ganhou um brasileiro, ganhou Libertadores, mas, cara, existem coisas na vida que, na minha opinião, mancham qualquer coisa. Quando você faz algo dessa magnitude, algo hediondo, algo que você estraga a vida de uma pessoa, e por mais que você tenha uma história bela, mancha. Tem um perfil do Palmeiras, se não me engano, Memórias Palestrinas, que revive jogos do Palmeiras. E por muito menos, ela pega jogadores e coloca uma tarja assim em cima. Quando marca um gol, o próprio Luiz Adriano, todo gol do Luiz Adriano não tem um nome dele mencionado. E não aparece ele chutando pro gol, por exemplo. Só mostra o gol em cima. Porque não querem associar a Sociedade Esportiva Palmeiras a esse jogador. E por mais que a história do Cuca seja bela, ficou no passado. Você trazer ele para um novo capítulo é inadmissível. É inadmissível um clube da grandeza do Atlético Mineiro, o qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pelo Atlético. Tirando o Vasco, é o time que eu mais gosto, sem ser o Palmeiras, obviamente. Mas que eu perdi o brilho, perdi assim a admiração. Enquanto tiver o Cuca lá, eu vou torcer contra o Atlético. Eu vou torcer contra o Atlético Mineiro. E Nunes, só para deixar muito claro, e aqui eu posso falar por você também, porque eu te conheço há muito tempo, sei basicamente o que você pensa em relação a isso. A gente não está aqui dizendo que a pessoa não tem direito à defesa. A gente não está aqui dizendo que a pessoa não tem direito a seguir sua vida. Eu não estou falando que o Cuca não tem direito a isso. Ele tem direito a isso, sim. Ele tem direito a seguir. Isso é a base da civilização moderna. Sim. Só que ele não se arrepende, cara. Não. Então, assim, ele nem aceita, ele não fala sobre isso. Ele só diz que vai provar. Cadê as provas, Cuca?
A Esperar prova, quanto tempo mais? a prova que ele tem, Nunes, foi simplesmente entrar com um pedido lá na Justiça Suíça para anular o processo, porque ele foi julgado à revelia, ele não foi comunicado do processo. É desse jeito que ele disse que ia provar a inocência dele? Então, assim, cara, segue tua vida, que Deus te abençoe, tem uma família linda, mas eu não aceitaria no Vasco. E como um torcedor, um amante do futebol que sou, e um admirador do Atlético, que é também um dos times que eu mais gosto, eu vou torcer contra o Atlético. Respeito a opinião em contrário. Cara, se você disser para mim, Nunes, eu discordo de você porque eu acho que democraticamente, pautado na legalidade, o Cuca, ele é inocente, ele é de fato. E eu não vou deixar misturar o CPF com o CNPJ, eu vou respeitar a tua opinião, cara. Eu juro que eu respeito a opinião. Eu vou torcer o nariz, mas eu vou respeitar. Mas a minha opinião é de que ele não merece estar no clube com a grande. Na verdade, ele não merece estar no futebol, cara. Ele usou o futebol, ele usou o contexto do futebol para cometer o crime hediondo que ele cometeu. Não sou eu que estou dizendo, é a Justiça Suíça que disse. As provas disseram isso. Não estou chamando ele de nada, não, para deixar bem claro. Mas a Justiça Suíça disse que ele cometeu o crime. Sim. Então, cara, e Cuca, você não merece estar no futebol, cara. O mínimo que o Cuca poderia fazer era assumir o erro, pendurar as chuteiras e dizer: vou arcar com as consequências do que eu fiz. Mas infelizmente... Acho improvável. Muito. Mas, como você disse, né, Top? Eu acho que quando você não tem como obrigar vou citar o exemplo do Cuca, a ele a cumprir uma pena, você tem o poder de ignorá-lo. Você tem o poder de deixá-lo de lado. De dar um boicote nele. Que é o que deveria acontecer. O Cuca não merecia treinar nem time de várzea. Nem time de várzea. Com certeza. Ele tem direito a reconstruir sua vida? Tem. Ele tem. Não estou dizendo isso. Eu só acho que ele não deveria ter a sua imagem associada a nenhuma instituição futebolística. Quando você coloca a sua instituição, a sua branding, a sua marca associada a esse tipo de pessoa, cara, é um retrocesso. É um retrocesso. E eu não digo nem só de maneira interpretativa. A BMG, o Banco BMG, questionou o Corinthians e disse que não apoiava o técnico como no comando da equipe do Corinthians. E os patrocinadores têm esse poder. E a instituição tem esse poder. Para não aceitar. Olha, eu não... Cuca, desculpa, eu respeito e admiro tudo pelo que você já fez aqui pela instituição. Mas eu não concordo. Não tem mais como. Eu não tenho como aceitar a sua vida. Cara... O pior é oferecer o trabalho para ele. É isso que me deixa louco. E Nunes, foi o que você falou desde o início, cara. O futebol gera engajamento. Hoje o futebol vive do engajamento que as redes sociais podem dar. Cara, qualquer marca, qualquer pessoa que esteja vinculado ao clube Atlético Mineiro estará vinculado ao Cuca. Então, se eu sou patrocinador, se eu tenho uma empresa que é patrocinadora do Atlético, eu vou estar com minha empresa, com meu nome, com minha fonte de renda vinculada a esse cidadão. E assim, não é uníssono, não é unânime. Eu sei, como eu te falei, eu nem gosto de estar na onda da unanimidade. Eu gosto de pensar sempre do outro lado. Claro que muitas vezes eu vou concordar com a unanimidade, óbvio. Mas eu gosto de pensar sempre do outro lado. Mas, cara,
boa parte da torcida do Atlético, boa parte dos torcedores de futebol em geral, repelem a ideia do Cuca no futebol. Sim. E o pior, né, Top, é você criar um cenário que você é um atleticano, você tem uma filha, você tem uma mulher, e você leva eles ao estádio. E aí você não entende porque quando mencionam o nome dele no alto-falante, muitas pessoas estão vaiando. A sua filha pergunta pra você, pai, por que estão vaiando ele? Por quê? O que você vai responder pra sua filha? O que você vai olhar pra sua mulher e falar assim, nossa, esse cara tá comandando. Gente, ninguém aqui é santo, todo mundo erra. Eu já errei, Neto já errou, mas não nessa magnitude. Não em algo tão hediondo. Eu acho um retrocesso pro Clube Atlético Mineiro. Um clube vitorioso, um clube que saiu de um ano conturbado, sim, mas chegou em 2 finais importantes. Poderia pegar o próximo ano para se reconstruir, vir mais forte. Mas começa o ano já perdendo. Começa o ano já com uma decisão horrível. Uma decisão que vai gerar instabilidade dentro do clube. E digo mais, ignorando isso, vamos supor que o Cuca tenha um trabalho maravilhoso em 2025. Ganhe Copa do Brasil, ganhe Brasileiro. Em 2026, ele vai dar desculpa de que precisa de um tempo. E vai abandonar o trabalho. Aí vai lá e é anunciado no Cruzeiro. Então, Cara, é CNPJ e CPF que não dá mais. e eu vou deixar uma coisa muito clara aqui. Você falou a respeito das 2 finais que o Atlético perdeu. O Atlético começou o ano como um ano de Cinderela e acabou o ano terrível, futebolisticamente falando. E as 2 derrotas nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil não foram a mancha no ano do Atlético. Eu vi um comentário de um atleticano falando assim, 3-1 foi pouco. Um atleticano fala isso. 3-1 foi pouco. Porque, como eu disse, um clube de futebol, ele é a marca de uma pessoa. Quando esse clube comete algo desse jeito, ele não tá marcando só a instituição. Ele tá marcando o seu torcedor também. Exatamente. Torcedor, o que vai ter de cruzeirense chamando o torcedor, que não tem nada a ver, Cara, de apoiador, você tem razão. de apoiador. Muita confusão vai ser desencadeada em razão só da presença do Cuca no banco do Atlético. E, Nunes, eu posso falar uma coisa para você? Eu duvido que Cuca fique no Atlético até o Campeonato Brasileiro. Eu duvido. Acho que não. Ele cai no Campeonato Mineiro e o Atlético pode ser campeão com ele. Ele não vai aguentar, cara. Ninguém aguenta. Não vai. É muita Ele não pressão. aguentou no próprio Atlético Paranaense. Ele não aguentou 3 empates no final. Não foram nem derrotas, foram empates no final. Ele não aguentou. Foi outra molecagem que ele fez, né? Deixando bem claro. A torcida tinha colocado uma viseira na cara, ó. Eu não vou olhar para nada, só vou olhar para frente, pro seu trabalho. E o cara conseguiu fazer uma molecada daquela, cara. É o que eu disse, né, Top? Sinceramente. CNPJ e CPF não dão mais. Sinceramente. O Cuca não dá mais. É prego batido e ponta virada. Se você puder, Nunes, toca até o programa. Nem fala mais desse cidadão, porque o clima pesou demais. O clima pesou demais. Ele já me irritou demais, sem nem aparecer. Só a imagem dele já tá me irritando. Vamos pro próximo tema. Bora. Graças a Deus. E esse é bom, hein? Maravilhoso. A gente tá muito ansioso por esse bom. tema. Que é o mercado de transferências e o troféu Anel, que é do Galo. O troféu Anel, que é do Galo, a gente vai deixar aqui. Aí primeiro a gente vai falar sobre o mercado de transferências, mas tá interligado. Uma coisa pertence à outra. Netop, panorama do Vascão. Como que tá o mercado de transferências do Vasco? Especulações, quem você traria, quem você investiria? Solta o verbo aí, Netop. Cara, eu vou te falar que o Vasco já conseguiu me tirar boa parte do meu sono nessa virada de ano. O Vasco já conseguiu me irritar de uma forma transcendental.
E olha que eu sou o tipo de torcedor, Nunes, que eu compreendo os problemas do Vasco. Eu compreendo que o Vasco não vai contratar nenhuma estrela. Eu compreendo que o Vasco não vai trazer ninguém de calibre. Eu compreendo que o Vasco tem uma estrutura boa para o próximo ano, se os jogadores que estão lá voltarem com saúde e voltarem com vontade. Mas, cara, tá difícil acompanhar as notícias do Vasco. O Vasco hoje, agora, no início da noite, tomou um chapéu do Fluminense que foi vergonhoso. Pra rival é pior ainda, né? Cara, agora, assim, porque também nós temos que tomar cuidado, e aqui é o que eu quero passar para quem for nos assistir. Tomem muito cuidado com o que vocês vão ouvir de rumor. Eu vou exemplificar com a situação do uruguaio Joaquim Lavega. Joaquim Lavega é um ponta de 19 anos, uruguaio, que já frequentou as seleções de base, inclusive, se eu não me engano, nos 2 últimos jogos do Uruguai, nas eliminatórias, foi convocado para a seleção principal. Ele hoje atua no River Plate do Uruguai. É aquele pontinho dinâmico. Muito bom. Pelo que eu vi, muito habilidoso, bate bem na bola. Um cara que tem potencial a ser um bom jogador. E o Vasco hoje, cara, não tem condições de contratar tomando jogador de ninguém. O Vasco, pelas notícias que eu acompanhei, estava aguardando o rompimento do contrato do Lavega com o River do Uruguai para começar as tratativas mais factuais. Salário, condições. Mas, cara, você não tem condições de brigar no mercado quando você não tem dinheiro no bolso, você não tem caixa. O Vasco só está contratando jogador que não tem mais vínculo, ou então que já pode assinar pré-contrato. Então o Fluminense veio e deu um chapéu e pegou o cara. Aos 45 do segundo tempo, todas não, mas quase todos os perfis de setoristas, de jornalistas que acompanham o Vasco no Twitter, já davam como certa a vinda do Lavega para o Rio, para jogar no Vasco. Inclusive, o cara já tinha seguido o Vasco nas redes sociais, cara. Tá tudo certo e conseguiu tomar um chapéu aos 45 do segundo tempo. O Vasco tem uma pessoa que é incompetente na diretoria de futebol, que é Marcelo Santana. Ele é um profissional ruim, é uma pessoa ruim? Não. Ele fez um bom trabalho no Bahia. Mas como diretor de futebol, para contratar, para ter vínculo, para ter contatos, ele não serve, cara. Ele é lento, é moroso e acha que está tudo bem para o Vasco. Então, a perspectiva de contratações, que é o que a gente vai falar agora, em relação ao Vascão, são as piores possíveis, cara. A gente até está trazendo um bom meio-campo, que é o Tietê, mas não é jogador para vir para tomar a camisa 8 do Jair, por exemplo. Não vem para isso, cara. É jogador para brigar por posição. Numa posição que o Vasco está bem servido, obrigado. O Vasco hoje precisa de zagueiro e o Vasco precisa de ponta. O Vasco hoje está sem David, que está lesionado, só vai voltar no meio do ano, lesão grave, um ligamento do joelho. E está voltando o Adson agora, que também teve lesão grave. E ele tá voltando forte, o Adson, né? Não, o Adson tá tunado. Soltou o monstro. Só que eu temo por isso, Nunes. A galera tá gostando, tá brincando, mas eu temo por isso. Porque o futebol do Adson é baseado na velocidade. Agilidade, na agilidade, nos cortes rápidos e curtos que ele dá para poder avançar até o gol. Ou até para o último passe. E se ele ficar pesado, cara, já foi. Ele não é um finalizador primoroso. Ele é um ponta, e um ponta rápido. Eu tô preocupado com essa nova fase bodybuilder do Adson. Mas assim, quem sou eu, né? Os preparadores físicos do Vasco estão achando que vai funcionar. Tomara que a gente veja alguma coisa diferente. Mas a perspectiva do Vasco é ruim. O Vasco já contratou, de certeza, o Tietê e o Lucas Freitas, que foi, inclusive, zagueiro do Palmeiras, de 23 anos, que estava no Juventude. Pegou banco em boa parte do Campeonato Brasileiro para o Danilo Boza, veio jogar como titular na reta final. O Juventude, se eu não me engano, está entre as 5 defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro.
Aí o Vasco vai lá e traz. Beleza, 0800, composição de elenco, o cara é novo, pode evoluir. Mas o que Pode que evoluir, Lucas pode Oliveira... revender no futuro. Como é? Pode revender no futuro. Pode também. revender no futuro, é um cara novo. É canhoto, que é uma coisa difícil de achar no Uhum. mercado hoje. Mas o que que o Lucas Oliveira pode agregar ao Vasco, Nunes? Lucas Oliveira fez 5 jogos no Japão, cara. E a contratação tem tudo para o Vasco ter que pagar compensação financeira ao Cruzeiro. Cara, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Aí quer pegar o Balbuena. Balbuena tá lá encostado, acho que no time da Rússia, né? No Dinamo Moscou. Eu acho. Se eu não me engano, é alguma. Não sei se nem se era na Rússia. Eu Preciso acho, confirmar. eu acho que é na Mas Rússia, no assim. Dinamo Moscou. Se eu não me engano, o nome do time é Dinamo, Não, eu acho que é. né? Eu acho que é no Dinamo de Moscou. No Dinamo de Moscou. E, cara, tá encostado. Aí você tem alguns canais de Vasco que eu acompanho, que eu respeito, e sou assim, sou muito fã desses canais. Tem um que eu acredito que a gente possa falar do Garoni, André Garoni. Para mim, é o melhor analista de futebol do Brasil. Inclusive, eu não sei o que o Vasco está fazendo que não contratou esse cara para o time de scout. Ele faz um trabalho belíssimo em relação a tabelamento dos jogadores e puxar os números, cara. Vamos ver número. E ele fala que o Balbuena seria a melhor contratação do Vasco na situação atual do Vasco. Pode até ser, cara. Pode até ser. Mas a recordação que eu tenho de Balbuena no Corinthians não é boa, não, cara. Ele teve um ano de 2017 muito bom. O de 2017. Mas o de eu acho que foi o de 2019. 2017 foi há 7 anos, se vocês não sabem. Não, foi há 8, já vai fazer 8 8 anos, cara. Então, o jogador que tá lá na Rússia, no futebol, escanteado pelo mundo, depois daquela guerra que eles inventaram lá, tá no futebol escanteado. Ah, porque tem números bons, mas, cara, onde é que ele tá jogando? Contra quem ele tá jogando? Como que tá o físico dele? Como é que tá o físico do cara? Ele tem 32 anos, Ele vai jogar 10 partidas sem lesionar? Não adianta a gente contratar um zagueiro para jogar 2 jogos e ficar 3 fora. Que tá com o joelho ruim, porque não tá acostumado mais com a intensidade do futebol brasileiro. Cara, Fora que a logística do futebol brasileiro é bizarra. Você é louco? Os caras jogam quantos jogos na Rússia? Jogam 50 jogos no ano? Talvez nem isso. Quantos jogos o Vasco joga, porra, aqui no Brasil? 38 é só de Campeonato Brasileiro. Sim. Fora o estadual, fora a Copa do Brasil. Fora a Copa do Brasil, Sul-Americana que vai jogar, Campeonato Carioca que vai jogar. Aí pega não sei se o Cobreloa, se vai jogar no deserto lá, que você... São horas de avião, horas de ônibus. Cara, altitude, aí vai jogar com o time lá na Casa do Chapéu, na Bolívia. Vai pegar uma altitude fodida, com perdão da palavra. Então, cara, você me perguntou do Vascão, mas a perspectiva não é boa, não. Eu entendo que o Vasco hoje tem condições de meio de tabela, tem condições de brigar ali por uma oitavas até quartas de final de Copa do Brasil. E o evento clássico e palpável do Vasco esse ano de 2025 possivelmente é Sul-Americana. É o campeonato mais acessível para o Vasco hoje. Cruzeiro, com a draga desse ano, conseguiu ir para a final, perdeu para o Racing. Mas aqui eu não estou querendo antecipar, não estou querendo colocar o carro à frente dos bois. É uma projeção. Pode ser que o Vasco inicie um ano com uma preparação boa, com Jair e Paulinho voltando, jogando muito, com o Coutinho querendo jogar bola, que foi o que ele apresentou na reta final, com o Adson voltando mais forte, rendendo mais, a gente conseguir fazer alguma coisa. Pode ser que tudo mude. E essa é a beleza do futebol, a dinamicidade. Mas as projeções não são boas, cara. E as contratações que o Vasco trouxe até agora, e que está pretendendo trazer, não são animadoras. O torcedor não está animado. Agora me fale do Palmeiras. O Palmeiras está abrindo o cofre, né? Tá com o escorpião no bolso, tia Leila. Depois de um ano com poucos investimentos assertivos, trouxe o Rios no ano passado, trouxe o Aníbal esse ano. Bom jogador. Que renderam. Mas o que eu vejo no atual cenário, no atual mercado de transferências do Palmeiras, é aproveitando e citando o que você falou. O Vasco traz o Tietê, mas já está bem servido.
ali com a camisa 8 do Vasco. Palmeiras, quando ele vai atrás de Matheus Pereira, quando você tem Rômulo, quando você tem Veiga, quando você tem Maurício, que você fez um investimento alto para ter o Maurício, é um exagero. O Palmeiras, ele precisava reformular as laterais, só que quando você renova com Marcos Rocha, quando você contrata o Giai por uma fortuna, quando você tem Piquerez, Vanderlan, que provavelmente vai sair, e tem o Caio Paulista do outro lado, que não há uma projeção do Caio Paulista sair do Palmeiras. Esses setores que são mais deficitários, esses setores que geraram problema na temporada de 2024 do Palmeiras, e você não tem reformulação desse elenco, me preocupa um pouco. Mas não dá para negar que é animador. Quando você traz um Facundo Torres, quando você traz um Paulinho que hoje, graças a Deus, teve a confirmação da contratação do Paulinho. Ontem eu vi uma notícia do Jorge Nicolau, eu acho que é assim que se pronuncia, que poderia melar a transferência do Paulinho. Eu fiquei receoso. O Paulinho é essencial, assim, eu acho ele a cara do esquema tático do Abel Ferreira. Ele vai render muito nas mãos do Abel Ferreira. Quando você tem a projeção de trazer o Andreas Pereira, de você trazer até o Matheus Pereira, assim, é animador. Ainda mais pelos valores que estão para serem investidos. Tem o Vila Sante do Grêmio também. Tentou o Jair, mas eu acho que o Jair foi pro Botafogo, né? Zagueiro Do Santos. Do Santos. E, cara, pagou caro, hein? E pagou caro. Pagou caro. Mas eu não discuto com o scout do Botafogo, cara. Eu não discuto com o scout do Botafogo. Se eles pagaram é porque o cara é bom mesmo. Não, quando o cara traz Igor Jesus, quando o cara traz Júnior Santos, Tiquinho Soares, Tiquinho, o Almada, Luiz Henrique, não dá pra discutir. O próprio Arthur Jorge, não dá pra discutir com os caras. É o que eu falo, Nunes. A gente não... tem que ser ou muito aficionado por futebol, ou muito hipócrita, mentiroso, para dizer que conhecia, por exemplo, Tiquinho Soares a fundo. Não, já vi um jogo, beleza. Que conhecia Igor Jesus. Cara, tem gente, eu conheço gente que nunca tinha sequer ouvido falar de Luiz Henrique. Pra ser sincero, eu lembro dele no Fluminense e só. Ele foi pra Europa, se eu não me engano. Foi pro Betis, né? Pro Betis. Eu assisti um jogo dele. Pois é. E craque de bola, meu irmão. Craque de bola. Disciplinado. O cara que cumpre mesmo aquela função que é colocada pra ele, cara. Pra mim, sinceramente, a gente vai divergir. Porque o craque do Brasileirão foi o Estevão, eu acho que você concorda. Concordo. Para mim, o craque do Brasileirão, em termos de futebol, em termos de... Eu gostar de ver, cara, Luiz Henrique é o tipo de jogador que eu gosto de ver, porque ele é muito disciplinado, cara. Ele é muito bom, cara. A verdade é essa, ele é muito bom. Eu tava virando fã dele quando ele tretou com o Hulk. Eu assim, putz, mano, foda, personalidade. É um novo Gabigol. Mas ele meio que abafou, falou que é fã do Hulk. Ele devia ter colocado o pau na mesa e falado o Atlético é uma merda. Tem jogador que não tem peito, na verdade, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia é bem difícil. Por isso que eu admiro muito a figura do Gabigol. Admiro muito mesmo. Porque eu também. E aí os vascaínos vão querer me matar, mas sinceramente eu queria ter um jogador. Não queria ter o Gabigol, porque eu não gosto do futebol do Gabigol. Acho que ele perde muito gol. Que ele fez um 2019 muito bom, porque tinha um time muito bom por trás, jogando, dando as opções para ele fazer gol, mas ele perdia muito gol também. Cara, a personalidade é o tipo de jogador que eu gostaria de ter no meu time, cara. Sim. Cara, essa galera que fica criticando o Gabigol, essa galera que fica criticando o jogador marrento, que fica falando mal de Cristiano Ronaldo, e que Messi é melhor porque Messi é calmo, não fica... Cara, não ia aguentar os anos 90 não, cara. Eu sou aficionado nos anos 90. Cara, eu lembro das tretas homéricas de Romário com Edmundo, de Romário com Renato Gaúcho.
Romário com Maravilha. Túlio. Hã? Uhum. Com Túlio Maravilha. Com Túlio, cara. E assim, não é, os caras tretavam, mas por trás tava brincando, porra. Tava na resenha, tava jogando futebol, tava tomando uma juntos. Por quê? Davidson. Porque essa porra é o futebol, cara. O Davidson deu uma entrevista esses dias. Cara, Porra, Davinho, por trás tá cara. todo mundo brincando. Mas o Davidson é o provocador. É o que arranja a treta. É o da piscadinha. É o Não, que Davis, entrou na mente a galera fala dele, Nunes, porque muitas vezes queria ter no time e não tem um jogador como o Davis. Davidson, além de tudo isso, Davidson é um bom jogador de futebol. Ele é um bom jogador. Ele entende daquela porra. E ele, pro cenário sul-americano, de catimba, de fazer cera, ele é sensacional. Ele nem parece que é brasileiro, porra. Ele parece que é uruguaio. Ele parece. Aquela Ele é catimba dele. muito chato. Ele só, Ele é muito ele só diz que é brasileiro porque o brasileiro não é tão agressivo. É mais aquele molejo, aquela resenha, o sacanear o cara. E o argentino e o uruguai é mais de bater, né? Aquela catimba de bater. A única ponderação que eu tenho com o Davidson é que ele é muito hiperbólico. Que assim, ele quer fazer uma cena por uma coisa que não foi nada a ver. E isso dentro de campo faz diferença na interpretação do árbitro. Às vezes é aquela fábula do Pedro e o Lobo, né? Que você fica toda hora mentindo. Quando acontece a verdade. Putz. Essa é a minha única crítica em relação ao Davidson, mas ídolo palmeirense, sou muito grato por 2021, 27 de novembro de 2021, eterno. Netop, vamos aproveitar aqui, vamos porque a gente estava muito ansioso. Vamos para a melhor parte. Tier list troféu Anelka no Galo. Eu não consegui tirar os AdSenses aqui. Peço desculpas. E vou explicar para vocês como que funciona o troféu Anelka no Galo. O troféu Anelka no Galo consiste em a gente analisar os maiores rumores do cenário do mercado de transferências. Sendo loucura o troféu Anelka no Galo, de mais impossível, de devaneio, e é possível, como diz por si só, o mais tranquilo, assim, o que pode realmente acontecer. A única regra é, no loucura só pode ter apenas um. Nos demais, pode ter quantos desejar, desde que a gente preencha todos. No é possível pode ter 2, não pode acontecer também. A única regra é, as únicas regras, são, todos têm que estar preenchidos, e na loucura tem que estar apenas um. Fechou. Perfeito. Só fazer um negocinho aqui. Isso. Trazer pra cá. Agora vamos lá, Netop. Eu e o Netop selecionamos 10 rumores envolvendo principalmente o Palmeiras e o Corinthians, que pra mim foram os que tiveram os maiores devaneios, assim. E a gente vai começar a categorizar. A gente vai começar pelo Richarlison voltando ao Fluminense, né, Top? Pra você, Richarlison no Fluminense é factível ou é um devaneio, é uma loucura? Nunes, eu acredito, até pelo perfil das contratações que a gente tem tido aqui no futebol brasileiro desde 2018, mais ou menos, começou lá em 2018, eu acredito que a gente não pode dizer que é uma situação impossível. Tudo bem, já foi negado, o Tottenham já informou tanto ao Fluminense quanto ao Vasco, Richarlison é vascaíno, Pedrinho procurou, conversou com ele. O Tottenham já informou aos clubes que conta com o brasileiro na temporada 2025. Então, assim, tá na lista, mas já é um rumor ultrapassado. Já é um rumor ultrapassado. O Tottenham já disse que conta com ele. Só que pelo perfil das contratações, pelo fato do Richarlison não ter tido um ano tão bom de 2024,
Eu acredito que se não houvesse a recusa já do Tottenham, estaria na qualificação de difícil. Eu concordo com você, né, Top? E eu citaria aqui também o psicológico dele, né? Ele vem passando por problemas extracampo, ele foi muito criticado pela temporada ruim que ele fez após a Copa do Mundo. Talvez voltar para o Brasil fizesse bem a ele. Mas como você disse, é um rumor ultrapassado, é um rumor que não condiz mais, né? Não é uma possibilidade. Porém, eu acho que você também, que tem outros aqui que são mais impossíveis. Então vamos deixar aqui o Richarlison no difícil. Difícil. Agora vamos pro próximo. Vamos lá. Andreas Pereira no Palmeiras. Cara, você quer que eu fale primeiro? Ó, Você quer falar primeiro. É seu Andreas time. Pereira, ele vai ser extremamente difícil. Você acha que vai ser extremamente difícil? É extremamente difícil porque o Fulham tem duas opções, tem três, na verdade. A menos improvável é ele vender pro Palmeiras. A mais provável é ele esperar o mercado de inverno da Europa abrir para ter outras contratações e a moeda, né, o euro, o Palmeiras não consegue competir com outros clubes como o Olympique de Marseille, que já tinha oferecido 25 milhões de euros pelo Andreas Pereira, ou ele pode renovar com o próprio jogador, um aumento salarial. Como palmeirense, o que eu queria, o Andreas no Palmeiras, não está escrito. Ele eleva o Palmeiras de patamar. Com certeza. Ele eleva. É assim, vamos brigar por tudo, inclusive pelo Super Mundial. Porém, ele ainda tem mercado europeu. Por isso, eu acho extremamente difícil. O que você acha, Neto? Ó, eu não acompanho tanto. Eu acompanho mais o Vasco, principalmente em rumor. Por quê? Porque é cansativo você ver rumor de todo mundo. A verdade é essa. Mas as últimas informações que eu tive a respeito de Andreas Pereira no Palmeiras foi que o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros. Isso. E o Fulham pediu 22 milhões. É uma diferença considerável, porque eu acho que o Palmeiras fez o primeiro investimento já como teto para aquele jogador. Então, assim, pelo que eu vi da lista de relacionados, eu colocaria como uma loucura, porque eu sei que o Palmeiras não vai dar 22 milhões de euros no Andrés. Mas considerando o que vem pela frente, e considerando também que eu acho tia Leila porra louca, com o perdão da palavra e com todo o respeito, tia Leila, ficaria entre extremamente difícil e difícil. Caso as negociações do Palmeiras com o Vitor Roque não prossigam, né, que já pediu 25 milhões de euros, esse eu acho que seria uma loucura, não viria de jeito nenhum. Mas caso não prossiga, eu acho que seria difícil, eu acharia difícil. Mas na atual conjuntura, eu concordo com você, Nunes, é extremamente difícil. Fora que ele postou ali algo meio no sentido de vejo vocês em 2025 para torcida do Fulham. Ah, mas eu posso falar uma coisa? Eu não levo muito essas coisas em consideração, não, cara. Eu acho isso aí um pouquinho de mais a questão mágica, assim, do futebol, dar uma iludida e tal. Cara, se viesse uma proposta boa para ele voltar para o Brasil, para jogar o Super Mundial, ele viria sim. Mas eu acho que o Fulham não abre mão, não. Não pelo valor que eu acho que o Palmeiras está disposto a pagar. Eu, se fosse o Palmeiras, abaixaria um pouquinho o valor e meteria o Rios nessa... Mas será que o Fulham quer? Olha, eu tinha visto uma notícia que agradaria o Fulham ter o Rios ou o Vitor Reis. Só que eu acho que o Vitor Reis ele tem potencial para ser vendido por um valor Eu também acho. Não colocaria negociação assim, não. Agora, Nunes, vamos ser bem sinceros, viu? O Palmeiras tem aquela mística do não tem Mundial. Uhum. Cara,
É irritante pra caramba, cara, isso. Muito. Eu não sou torcedor do Palmeiras, eu gosto do Palmeiras, eu não sou torcedor do Palmeiras. Isso já me irrita. Eu acho que tia Leila vai fazer absurdos ainda, viu? Eu também acho. A janela não abriu. A janela só abre depois de amanhã. Eu acho que ela vai fazer absurdos para contratar excelentes jogadores. Eu tô muito aqui considerando alterar. Pensando bem, eu tô considerando muito alterar minha posição de extremamente difícil para difícil. Mas eu vou manter, até porque, seguindo a nossa lógica e as nossas regras. Quando a gente ocupar e tiver pelo menos mais duas Isso. ali extremamente difíceis, talvez eu mude de opinião. Dá pra remanejar aqui. Cara, eu acho que tia Leila vai fazer loucura, cara. Eu acho que ela vai jogar tudo, todo possível e impossível. Talvez eu ache impossível um time brasileiro ganhar o Super Mundial. Mas Como a gente pelo falou, investimento... E os pode ser... patamares são diferentes, mas eu acho que eles vão tentar assim, chegar ao máximo, pelo menos empurrar um bocado aí nesses times europeus. E eu acho, né, Top, que você pode investir pro Super Mundial e, como consequência, você ganhar uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores, fazer uma tríplice coroa, né? Eu trocaria a tríplice coroa pelo Super Mundial, não vou negar. Com certeza. Pela tentativa do Mundial, pô, você vai pegar o... Cara, a gente vai... Os times brasileiros vão enfrentar o maior e melhor time da história do futebol, que se chama Real Madrid, cara. Sim. E é um Real Madrid que vem de lá para cá com o Vini, com o Mbappé. E Mbappé, que já começou a adaptação dele, e parece estar adaptado ao futebol espanhol e tá jogando fino. Eu não sei não, viu? Eu acho que se eu fosse brasileiro, se eu fosse torcedor de um time que tá jogando o Super Mundial, eu torceria para focar, como você falou, numa tríplice coroa. Uhum. Netop. Próximo. Quer segurar esse daqui? Quer Quem segurar o Neymar no Santos? Segura, cara. Segura ele, né? Segura ele. Eu tenho uma opinião polêmica então. em relação a isso, viu? Vamos pro próximo, então. Firmino no Flamengo. Esse cara. daqui, eu já acho que pode preencher ali o é possível. Cara, eu acho. Cara, eu acho que o Flamengo vai... Agora sim, Nunes, vamos considerar... Antes de você colocar, não coloca ainda não. Por quê? Aí a gente tem que levar em consideração o perfil do novo presidente do Flamengo e do presidente anterior, que era o Landim. O Landim era um cara meio porra louca. Sim. Era um cara que não era muito comprometido com finanças, com equalização de finanças. Ele queria ganhar, porra. E o que viesse e ele pudesse levar, ele levava. Se fosse Landim, o presidente do Flamengo, nas tratativas com Roberto Firmino, eu acharia tranquilamente possível o Firmino vir. Mas, pelo que eu ouvi falar de alguns amigos flamenguistas, é de que é Bapo, né, o nome dele? Isso. Bapo. Que ele é aquele tipo de cara seguro. É tipo o Paulo Nobre, sabe? Sim. Aquele cara que pensa mesmo no futuro e Gagliotti também era assim no Palmeiras. Que não tá pensando em fazer loucuras por conta de um campeonato. E eu posso falar a verdade? Eu faria a mesma coisa. Eu não faria loucuras por esse Super Mundial, não. Super Mundial é um torneio de futebol como qualquer outro. Sim. Então, pode acontecer de uma zebra ganhar? Pode. Mas não acredito que a zebra vá ganhar fazendo investimentos loucos e tendo prejuízos nos campeonatos que vai disputar o restante do ano. Hoje eu acho difícil acontecer o Firmino no Flamengo. Mas seguindo a regra do jogo, e como você já me falou que a gente pode remanejar, eu colocaria em pode acontecer. Pelo perfil do Bapo. Não porque o Firmino colocaria banco, não. Pelo contrário. Eu ainda acho, inclusive, que Firmino tem vontade de jogar no Brasil, não está tendo propostas vultuosas porque ele está no campeonato escondido e porque a galera acha que vai custar demais. Sim. Mas eu acho que ele tem vontade, sim, de voltar a jogar no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho meio polêmica. Eu prefiro
o Firmino do que o Vitor Roque, por exemplo. Tá mais o pronto, né, Nunes? Oi? Tá mais pronto, é um cara que tá pronto pra jogar. Fora que no esquema tático do Abel, o Firmino seria perfeito. Porque ele é aquele cara que pressiona, ele vai pressionar a saída de bola. Ele tinha um dos maiores índices de desarme naquele Liverpool que foi campeão da Premier League. 19. De 19 e 20. Fora que é um pivô incrível. Ele segura a bola ali. E para o Palmeiras, que tem uns extremos muito qualificados, como o Felipe Anderson, como o próprio Estevão, seria excelente. Seria aquele cara que faria 1-2 com o Estevão e deixaria ele na cara do gol. Eu acho ele tem um passe magistral, né, cara, para um camisa 9. O que ele fazia pro Sadio Mané e pro Salah era loucura. É surreal, cara. Surreal. Fora que ele é alto. Diferente do Vitor Roque, ele pode disputar a bola aérea. Ele seria um jogador completo pro esquema tático do Palmeiras. Então, eu preferiria o Firmino ao invés do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque é um jogador novo, tem um potencial de revenda. Mas Daniel, escolhe aí. Sua opinião deveras importante. Firmino, com certeza, Firmino. Com certeza, eu concordo contigo, cara. Pro Super Mundial, com certeza. Com certeza. Netop, Vitor Roque no Palmeiras. Essa daqui eu já digo que pra mim seria loucura. Seria loucura e... Cara, eu só não colocaria ele como loucura porque tem negociação, não foi aquele devaneio. O Barcelona colocou a venda. Os caras colocaram a venda, não querem. E eu acho que ele venderia a alma dele pra vir jogar no Brasil de novo, cara. Mas... Vamos pular esse, porque assim, vamos tentar preencher, porque eu acho que é extremamente difícil. Sim, eu acho que loucura, o troféu Anelka no Galo, a gente já sabe quem é. É Ney no Santos, cara. Cara, não vai acontecer, velho. Não tem jeito, né? Cara, pelo amor de Deus, não tem sentido isso, cara. Não tem sentido, Ah, porque Neymar... Cara, se Neymar voltar pro Santos é pra comprar o Santos, velho. Neymar vem pra pegar o Santos e botar no bolso, meu irmão. Ele pode até jogar, mas como dono. Neymar ainda tem linha pra gastar e eu tenho certeza mais que absoluta que se ele voltar a jogar pelo Al Hilal esse primeiro semestre de 2025 e ele conseguir fazer o mínimo que ele pode, ele tem vaga tranquilamente talvez na segunda prateleira ali da Europa. E se ele voltar a jogar o que ele pode jogar em qualquer time, cara. Neymar é foda, meu irmão. O problema de Neymar é que Neymar é aquele tipo de jogador que tá cagando pra tudo, porra. É o cara que financeiramente já alcançou o possível e o impossível. Ele não tem mais motivação. Se ele fosse um cara aficionado como o Cristiano Ronaldo como o Messi, porque eu detesto quando dizem que Messi é o talentoso e Cristiano Ronaldo é o esforçado. Não, isso daí é um cara, devaneio. É impossível alguém chegar no patamar que Messi chegou não sendo um cara extremamente dedicado e esforçado. Obsessivo, compulsivo. Ele é obsessivo também. Ele só se mostra menos. Ele só se vende menos. Mas, cara, você não vê Messi comendo água, você não vê Messi em farra. O negócio de Messi é a mesma coisa do Cristiano Ronaldo, porra. Família e Quando casa. Quando ele tava vomitando, lá em 2013, 2014, ele reformulou a dieta dele. Ele falou assim, vou parar com isso. Pois e aí é, veio 2015, ganhou bola de ouro. Pois é, cara. Então assim, se Neymar tivesse 10% do que esses caras têm de disciplina, de foco, cara, Neymar tava no Real Madrid, tava no Barcelona. Neymar tinha herdado a 10 do Barcelona. Pô. Tinha. Tranquilamente. Neymar teria ganhado o melhor do mundo em 2016 com aquele time? Do jeito que eles estavam? 2016 não, 2017. Teria. Quando ele foi pro PSG. Cara, com aquele time eles conseguiriam, porra. Agora, no negócio é que Neymar fez um 2015 muito bom, não ganhou a bola de ouro. Eu não sei se ele achava que ia conseguir desbancar Messi naquele 2015, que, assim, foi talvez o melhor ano da história do Messi. Sim. Acho que só perdeu para 2009 ou 2011, que ele fez 92 gols no ano, não foi? Foi.
Foi 2009, foi 2011, não foi? Foi 2012, se eu não me engano. 2012, uma porra dessa. 91 gols. 91 gols, cara. Mas em 2015, eu acho que Neymar pensou, porra, eu vou conseguir, porque Neymar jogou demais. Eu ainda acho que Neymar jogou mais bola que Messi naquele ano. Só que não iam dar, cara. Não iam dar, cara. Pelo amor de Deus. O desânimo do Neymar vem muito daquela revirada, né? A apoteótica do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain. Que, pra quem conhece futebol minimamente, foi o Neymar quem virou aquele jogo. Foi o Neymar. Não foi Suárez, não foi Messi. Foi Neymar. O gol de falta, o gol de pênalti, a assistência, tudo advém dele. E como os jornais, quais eram as capas de jornais no dia seguinte? Messi. O Messi. Ali ele entendeu. Eu preciso Você vê como o mental dele é detonado, né, cara? Uhum. O mental dele é detonado, porque assim, sinceramente, o cara se deixar abalar por conta disso, porra, Messi já tava consolidado como um dos melhores da história sem ter sido campeão de porra nenhuma, velho. Uhum. Vamos pro próximo. Só pra concluir aqui. Se o Barcelona não tivesse com esses problemas de fair play financeiro, eu traria o Neymar de volta pra jogar com Lewandowski e Yamal. Eu acho que daria um boom, uma revigorada na carreira do Neymar. Eu gostaria de vê-lo... Ô, Nunes, mas eu acho que ele joga na ponta esquerda, né? O Yamal joga na ponta direita, se eu não me engano. Rafinha, porra. É o Rafinha? Rafinha é titular, é capitão e tudo, porra. Rafinha tá jogando bola, porra. É verdade. Mr. Rafinha tá jogando muita bola esse final de ano, cara. É verdade, você tem um ponto aí. Acho que Yamal joga pela direita, pode jogar não? no meio também, né? Hã? O Neymar pode jogar no meio, como ele jogou na Copa. Pode. Mas aí, Nunes, entra o problema. Eu não quero que a gente se estenda muito em relação a isso, porque a gente já tem, eu acho que mais de 2 horas de programa, né? Mas eu não acho que Neymar daria para jogar hoje num time como o Barcelona de 10, de meio central, também, porque ele não é muito bom de recomposição, cara. E um time que você tem Lewandowski, que você tem Yamal, que você tem Rafinha, o cara não voltar para marcar é complicado. Eu colocaria Neymar na ponta esquerda e reforçaria o meio campo com um volante que joga pela esquerda que fosse. Sim. E um lateral que fosse. Eu nem sei quem é o lateral do rapaz, eu já não gosto do Barcelona. Eu não gosto do Barcelona. Eu já não acompanho o Barcelona tem um tempo já, sabe? De saber a escalação como eu sabia antigamente. Né? O Baldé, se eu não me engano, é lateral direito. O lateral esquerdo não me lembro. Pra mim era o Jordi Alba até ano passado. The top. Próximo aqui. Dybala no São Paulo. Cara, eu posso dizer que esse é possível. Dybala no São Paulo. É possível. Aqui é puro achismo, tá? Torcedores do São Paulo não se iludam com muita coisa. Mas, cara, para pensar que Dybala tá esquecido na Roma há quanto tempo? Sim. Ninguém fala de Dybala na seleção, cara. E Dybala, Mr. Paulo Dybala, ele é jogador, velho. Ele é um bom jogador, cara. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador, cara. Ele tá numa prateleira acima de muitos jogadores que a gente consolida como ótimo. Eu acho que pro cenário sul-americano, ele é craque. Não, rapaz, se ele jogar no Brasil, se ele vier pro São Paulo em 2025, pode ter certeza que é a melhor contratação do ano, independente de quem venha, velho. Até do Andreas no Palmeiras? Até do Andreas. Eu posso te garantir. Eu acho que é pau a pau. Mas cara, o Dybala, ele chegaria não decaindo fisicamente, como viu o Juan Fran, por exemplo. O James, porra. James Rodrigues, porra, também veio fudido fisicamente. Sim. Chegaria pra jogar. Chegaria pra jogar, pra ser o 10, pra ser o capitão, pra ser o batedor de pênalti, de falta, o auxiliar técnico. Cracaço. Tem uma mesa no Conselho Deliberativo do São Paulo. Tudo, porra. Quem é o presidente de São Paulo hoje?
Putz, esqueci o nome dele. Sei lá como é o nome desse cara. Ele ia tomar a cadeira de presidente também, porra. De bala é craque de bola. E eu acho possível, assim, baseado no meu achismo, baseado na atual conjuntura, um cara que, assim, já tá... Volta e meia ele come um banco lá na Roma, tá? Uhum. Já não é aquele cara tão Essencial. ídolo da torcida. Então, eu acredito que ele possa vir para São Paulo, sim. Sérgio Conceição tomando a vaga deixada por Arthur Jorge. Né? Esse daqui, eu já digo que para mim também é extremamente difícil. Porque eu vi boatos, rumores que, como o Milan demitiu o técnico, ele estaria de olho no Sérgio Conceição. Eu ouvi essa história também. Quando você compete com um time que tem o poderio financeiro, que a moeda é em euro, é muito difícil você bater de frente. Eu só não colocaria... não tem como a gente colocar como é loucura, porque também não é loucura. Porque, assim, a gente tem que analisar não só o nome do técnico. O técnico é foda? É. Ele é muito bom e ele está sendo cogitado por um grande time da Europa. Mas, cara, a gente tem que entender que o Botafogo é um time com posses, é um time com dinheiro. Com certeza. É um time que pode apresentar um projeto esportivo atraente para qualquer treinador do mundo, a não ser ali o top 5, né? Sim. Qualquer treinador do mundo pode se sentir atraído, principalmente para essa segunda prateleira, que hoje, não estou dizendo historicamente, hein, galera, pelo amor de Deus, o Milan, historicamente, ao meu ver, é um dos 3 maiores clubes da história do futebol, tá? Talvez ali atrás do Liverpool e com certeza atrás do Real Madrid, mas ali eu aceito o Milan à frente do Liverpool, tranquilamente, tá? Uhum. Mas eu acho que nessa segunda prateleira do futebol atual, qualquer treinador poderia se sentir atraído pelo projeto esportivo do Botafogo. O Botafogo tá no Super Mundial, porra. 2020 tem que lembrar que não tem jeito. 25. Botafogo tá no Super Mundial, Botafogo tem dinheiro, Botafogo tem um dono que hoje é apaixonado pela torcida e pode injetar dinheiro. Agora, olhando pelo outro lado, é um técnico novo, um técnico de visão moderna e um técnico em ascensão, que está sendo cogitado jogar no time que vai jogar a Champions League, que para os europeus temos que aceitar a competição mais importante do ano. Sim. Então eu Renato colocaria como extremamente difícil. Eu vou colocar também como extremamente difícil, né, Top? Porque você competir com um time como o Milan é extremamente complexo. Não só pela moeda, mas pela visibilidade também. Como você disse, eu assino embaixo. Para eles, a Champions League é muito mais importante. É muito mais importante. Por mais que você disse, eu assino embaixo. Botafogo, ele não vai só jogar o Super Mundial. Ele vai jogar o Super Mundial como campeão continental. Do segundo campeonato mais difícil, tirando a Champions League. Mas, mesmo assim, competir com o mercado europeu é extremamente complexo. Por mim, ele é extremamente difícil também. Netop, Pogba no Corinthians. Um dos maiores devaneios, desejos. Fatal Model oferecendo para pagar o salário Pogba. Cara, parece caricato. Parece o novo Drogba no Corinthians. Mas eu acho mais possível do que você imagina, Nunes. Eu também acho. Cara, o futebol brasileiro abriu uma porteira que eu acho dificílimo fechar nos próximos 10 anos. Vamos lá. Pogba é um jogador em decadência. Já não performa nem... Como? Ficou muito tempo parado. Muito tempo parado. É um jogador indisciplinado, mas que, se você analisar a questão psicológica da coisa, Pogba é o tipo de jogador que, quando ele empolga, meu irmão, quando ele se identifica, ele veste a camisa e joga pra caralho. E ele é um craque da bola. Ele é muito craque. É o cara que tem um passe magistral, um chute de fora da área primoroso, bate falta, é um líder.
nato, tá ligado? Uhum. E, ao meu ver, encaixa perfeitamente na escalação do Corinthians de hoje. A torcida, assim como a torcida do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, é uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Aqui, Nunes, eu posso dizer assim, por assistir futebol há muito tempo, eu vou puxar um pouquinho a sardinha, eu acho que a torcida do Vasco é a mais apaixonada, porque sofreu demais e nunca arredou o pé. Isso eu concordo. Mas logo após, cara, a torcida do Corinthians é insana. E não sou só eu. A maioria dos relatos dos jogadores sempre elenca Vasco e Corinthians como as torcidas mais loucas, mais apaixonadas. Se a torcida do Corinthians abraçar a ideia, cara, eles pagam até o salário do cara. Isso é A real verdade. é essa. Então eu colocaria como pode acontecer. Não colocaria como é possível, porque muito inicial, foi um rumor de longe, a gente ouviu de longe esse rumor do Pogba no Corinthians, mas assim, como eu te falei, a porteira foi aberta, cara. A porteira Eu foi acho aberta. extremamente possível também. Ainda mais com o Depay fazendo um intermédio dessa negociação aí. E eu colocaria como possível. E isso elevaria o Corinthians de patamar também na questão de visibilidade, né? Traria outros olhares pro Corinthians. Cara, eu acho muito tranquilo. Eu só não colocaria como é possível, porque eu acredito ainda que o ego dele possa se sentir até um pouco ferido por ser cogitado no Brasil. Sim. Pogba é um cara muito egocêntrico. É um cara que é complicado o relacionamento com ele. Então, assim, cheio de dedos. É uma coisa que tem que ser muito cheio de dedos para lidar com ele. Muito cheio de dedos. Só por isso eu não coloco como é possível. Só por isso. Pelo comportamento, pela personalidade dele. Mas em termos de negociação, de conjuntura, eu acho muito tranquilo para o Corinthians. Se ele vier, eu vou ficar puto. Eu não quero que venha, não. Nah. Rapaz, eu vou te falar que Corinthians e Flamengo, para mim, tá no mesmo patamar de ódio que eu sinto, sabe? Eu só sinto um pouco mais de ódio do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo é mais insuportável. Eu concordo, a mesma coisa. Eu tô quase colocando Botafoguense. É porque o Botafoguense, Nunes, não sinta a raiva do Botafoguense. Botafoguense é aquele cara, é aquele adolescente que acabou de transar pela primeira vez. É verdade. Isso é verdade. Ele quer mostrar para todo mundo que ele fez amor, cara. E ele acha que ele é melhor que o amiguinho porque o amiguinho não fez. É isso. Mas o torcedor do Botafogo é muito tranquilo, porra. É porque a geração nova é insuportável em todas as vertentes, né? A geração Y é insuportável em todas as vertentes. Cara, pelo amor de Deus. Em tudo que esses guris se envolvem, dá uma chateação para alguém. No futebol não ia ser diferente, no Botafogo não ia ser diferente. Então, assim, não se enfureça com o botafoguense. Ano que vem, o Botafogo não vai ganhar porra nenhuma, que eu vou torcer para o acho que ele vai ganhar porra nenhuma. Chega, o meu afeto pelo Botafogo vai até onde chegou. Já não queria que fosse campeão da Libertadores, tá? Para não se achar demais, porque daqui a pouco a gente que o Vasco é a quarta força do Rio. Aí é foda, meu irmão. Aí é foda. Pra chegar no patamar do Vasco, tem que ganhar uns 4 anos seguidos o que ganhou. Porra, aí torcida tem que quadruplicar para poder chegar ali e dizer, não, historicamente o Botafogo é maior que o Vasco. Tem que comer muito feijão com arroz. Mas os caras estão enjoadinhos já, estão começando a falar essa merda. Tá querendo rivalizar com o Palmeiras, com o Flamengo, não dá. É top. Esse daqui, eu não digo que é impossível, mas eu digo que não faz muito sentido. Sérgio Ramos ou no Corinthians ou no Cruzeiro. Cara, eu acho que não faz sentido. Deixa eu ver aqui a timelist. Pra mim é extremamente difícil. Eu vou colocar como extremamente difícil também. Eu devia ter colocado não faz sentido. Ele tá pedindo simplesmente 5 milhões de reais por mês pra jogar no Cruzeiro. Um jogador com quase 40 anos, cara. Exato. Que ele já tinha anunciado que ia parar. Cara, de futebol, negociação no futebol é um pouco de xadrez. Na verdade, nem xadrez, melhor. É pôquer. Você não pode estar dando a entender, tá mostrando sua mão pro seu adversário, cara. Se você fala
Todo mundo que você tá para se aposentar, que você tá querendo se aposentar, você não pode pedir 5 milhões por mês para o time brasileiro. Se você fala que tá a todo vapor, tá treinando, tá vendo como o Davi Luiz tá? Que tá para aposentar, mas ele nunca falou. E tá voando no treino, o cara tá voando, meu irmão. Tem jogador de 23, 24 anos que não dá no físico de Davi Luiz. Ele tá se vendendo, porra. Ele pode estar com a mão fodida, mas ele tá vendendo como se tivesse com o jogo ganho. Ele compreende que o seu corpo é a sua mercadoria. Agora você pega E o a gente não pode nem dizer que Sérgio Ramos não se cuida, porque ele se cuida pra caralho. Se cuida. Mas já anunciou que ia aposentar, cara. Netop, você acha que ele aguenta 70 jogos? Deixa eu aguentar porra nenhuma, rapaz, pelo amor de Deus. É zagueiro, eu volto a falar. Hoje ele é mais ou menos como o Pogba. É aquele jogador que vem pra engajar. Exato. Vem pra vender camisa, tiarinha, pra botar a torcida no estádio, sócio torcedor. Isso. Legal seria. Mas pra mim não faz sentido nenhum. Se o Palmeiras tivesse investido no Sérgio Ramos, eu ficaria puto. Você é louco? Não, pelo amor de Deus. Você contrata 5 zagueiros aí com esse valor, muito tranquilamente. Muito melhores. Netop, essa daqui, Matheus Pereira no Palmeiras, pra mim... É possível. É possível, mas pra mim não faz sentido. É isso, é porque você tinha que ter colocado essa opção, cara. A gente tá aprendendo aqui, no próximo eu vou colocar uma aqui que não faz sentido, porque realmente não faz sentido, né, Top? Coloque como é possível, mas deixa o asterisco. Porque assim, eu acho muito tranquilo o Palmeiras contratar, e acho, inclusive, que esse movimento do Palmeiras, aí você vai poder me dizer melhor, mas esse movimento do Palmeiras é um indicativo que Rafael Veiga não vai ficar. Eu ouvi boatos que o próprio Cruzeiro teria feito uma proposta oficial. Pro Veiga? Pelo Veiga. Não sei se foi pela Itatiaia, mas que o Cruzeiro estaria interessado, assim. Foi uma boa proposta. Se não me engano, eu acho que foi 8 milhões de euros, de 8 a 10 milhões. Mas eu acho que o Matheus Pereira ele não se credenciou ainda, não se provou. Porque entre você ter um jogador como Rafael Veiga, que ele pode oscilar, mas na decisão ele vai lá e entrega, ou o Matheus Pereira, que ele te ilude 90% da temporada e quando você mais precisa ele não te entrega, eu prefiro ficar com o Rafael Veiga do que ter um jogador que não decide nem o que vai comer na janta. Que essa era a reclamação do Cruzeirense a respeito do Matheus Pereira, que ele se omitia em jogos importantes. Em relação a isso, eu concordo. Eu só colocaria como é possível, porque assim, a gente está analisando janela, tá ligado? E eu acho muito tranquilo pro Palmeiras pegar. Eu acho que seria uma boa contratação? Não. E aqui eu vou dar minha opinião. Para mim, primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi o craque do campeonato. Foi. Jogou demais. Segundo turno... Agora o segundo turno foi um nhaca, meu irmão. Pareceu que desaprendeu a jogar bola, porra. Netop, finalizando aqui com o nosso queridíssimo Vitor Roque. Vou colocar aqui no extremamente difícil. Vou colocar ele no difícil porque a gente respeita uma regrinha de deixar só 3 por setor aqui. O que você acha? 3 por setor? Isso. Então, Nunes... Você rearranjaria aqui? É porque eu acho que ele é extremamente difícil. Eu preferia colocar ele, então, no lugar de Sérgio Ramos no Corinthians. Por quê? Ou no Cruzeiro. Por quê? Porque a questão do Sérgio Ramos é mais... Não faz sentido do que extremamente difícil. Exatamente. Difícil. Porque, assim, o Corinthians é porra louca, cara. O Corinthians não tem problema de se endividar, de acabar com o time lá que ele tá querendo contratar o jogador, como ele fez com o Raniel e Cuiabá, né? O Corinthians rebaixou o Cuiabá, vamos deixar muito claro. Isso é verdade. O Corinthians rebaixou o Cuiabá, para não pagar o cara, para não pagar pelo Raniel. Então, assim, o Corinthians poderia pegar o Sérgio Ramos tranquilamente. Eu acho o Cruzeiro mais difícil, o Cruzeiro é SAF. O dono do Cruzeiro é um apaixonado, mas ele é mais apaixonado pelo dinheiro, ele com certeza, tá? Então, acho que seria difícil, mas um pouco mais possível ele ir para o Corinthians do que o Vitor Roque hoje no Palmeiras. Inclusive, tia Leila, por favor, eu sei que você não vai me ouvir, mas
mentaliza aqui, vamos nos conectar. Não faça isso, não. Eu amo o Vitor, eu acho o Vitor Roque um cracaço de bola, mas 2025 a gente precisa pensar que tem muito jogo pela frente. Sim. O Palmeiras vai precisar de jogadores prontos, Vem apostas. Firmino por Infelizmente, Vitor Roque seria uma aposta. Ele saiu daqui do Brasil jogando muito, eu sei disso, mas já tem quanto tempo lá fora que não joga porra nenhuma? Vem, Vitor Roque, vem, por favor. Vitor Roque não. Vem, Roberto Firmino. Vem, Firmino, por favor. Eu Neto. acho uma contratação muito melhor. Também Inclusive, acho. teve o rumor também, a gente não colocou, mas entra aqui como Oscar Concourse, Gabriel Jesus, retornando para o sim. Palmeiras. É que o Gabriel Jesus, ele tava sendo cogitado no Palmeiras e simplesmente ele voltou metendo hat-trick, se eu não me engano. Metendo 2 gols, aí fica difícil. Fica difícil. Estaria ali no extremamente Ficaria extremamente difícil para impossível, para Eu loucura. acho que ele seria... Ele brigaria com o Neymar, assim, loucura. Mas eu acho que o Neymar, assim, não... É a certeza, o Neymar vir pro Santos é loucura. Não, o Neymar não vem pro Santos, cara. Esquece, pelo amor de Deus. O Neymar não vem pro Santos. Neymar, se viesse pro Santos, viria para comprar o Santos, que é uma boa coisa, tá? Torcedor do Santos, aceite. Vira SAF, Neymar compra o Santos. É a melhor coisa possível pro time. É um torcedor, um jogador torcedor, apaixonado, bilionário, tranquilamente. Eu compraria o Santos se eu fosse Neymar. Eu também. Compraria até o Palmeiras. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. É mais custo. Netop ficou assim, então. De baixo para cima. Possibilidades de Bala no São Paulo e Matheus Pereira no Palmeiras. Pode acontecer Firmino no Flamengo, Pogba no Corinthians. É difícil. Richarlison no Fluminense e Sérgio Ramos no Corinthians ou no Cruzeiro. Extremamente difícil. Andreas Pereira no Palmeiras. Sérgio Conceição no Botafogo e Vitor Roque no Palmeiras. E a loucura, o nosso troféu Anelka do Galo, Neymar no Santos. Ficou boa a lista, ficou coerente. Perfeito. E só deixando bem claro, viu, Nunes, porque eu sei que se estourar isso, vai rolar um cortezinho. Richarlison tá aí, mas é um rumor que já caducou. Sim. Tottenham já falou que quer, que tem pretensões de mantê-lo no elenco para 2025. Tá como difícil, e não extremamente difícil, nem é loucura, porque ele vinha numa fase, ele sumiu da seleção brasileira, e ele fala abertamente que o negócio dele é seleção, ele é apaixonado pela seleção, ele tem vontade de voltar para a seleção. É mais difícil ele reaparecer na Premier League do que no Campeonato Brasileiro. Então, ele vir para o Fluminense, ele vir para o Vasco também foi, talvez até, Nunes, um rumor mais forte ele vir para o Vasco do que para o próprio Flu, por ele ser vascaíno, por ele já ter dito que queria jogar com a camisa do Vasco, para o Pedrinho ter conversado diretamente com ele, mas está como difícil por conta dessas nuances. Mas a gente já definiu aqui que passou a ser loucura, porque o Tottenham já melou aí qualquer tipo de negociação, inclusive, não só brasileiro não, melou negociação com qualquer clube. O Tottenham quer o pombo lá na... É mais ou menos como o Sérgio Conceição ali no Botafogo também, né? Que o Milan entrou na parada, se tornou loucura. Netop, vamos embalar esse vídeo aqui. Queria dizer que iniciar essa trajetória ao seu lado é uma honra. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que isso daqui vai dar certo, que a gente vai fazer muitos e muitos mais episódios como esse. Quem sabe, quiçá, mais pra frente, pessoalmente, né? A gente dividir no mesmo cenário, se Deus quiser. Com fé em Deus, se Deus quiser. Mas é uma honra dividir esse episódio aqui, esse piloto ao seu lado. Para finalizar também, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Te agradecer, Nunes, por ter me convidado para ser seu co-host. Que co-host não, né? A gente não está fazendo podcast, mas
ser seu acompanhante aqui nesse primeiro episódio. Eu projeto coisas muito boas para esse projeto aqui. Eu acho que futebol, por ser o esporte mais apaixonante, mais assistido, com mais adeptos no mundo, ele merece ser tratado com carinho, ele merece ser tratado com cuidado, Paixão. e ele merece ser tratado como ele nasceu para ser. O futebol merece boleiragem, o futebol merece a resenha, o futebol merece a tretinha, o futebol merece aquela encrenquinha, sabe? Mas sempre com respeito, deixando bem claro. O futebol merece isso aqui, esse diálogo. A gente vai, com certeza, a gente vai incrementar com conversas mais efusivas, opiniões mais contraditórias, pode ter certeza que isso vai ter também. E, com fé em Deus, a gente vai chegar também no projeto do podcast, a gente vai conseguir Com certeza. trazer gente que venha agregar em termos de informação, de opinião. E é isso aí, agradecer a Deus, agradecer a você, Nunes, e aos nossos futuros espectadores. E força jovem, porra! União Sinistra, Mancha União Verde. Sinistra, porra! Pessoal, embalando aqui o podcast, o Nenos Fcast, uma honra agradecer a Deus primeiramente por dar essa oportunidade de a gente estar fazendo algo que a gente gosta, né? De verdade, é como se eu tivesse transcendendo, assim, colocando pra fora, expelindo algo inerente, algo que eu quisesse há muito tempo. E eu tô muito feliz, tô me sentindo muito realizado, sem retorno nenhum até o momento, óbvio. Estou me sentindo muito realizado por ter a honra de fazer algo neste sentido, algo que eu almejava muito. Queria pedir para vocês seguirem o Nenos FC no Instagram, que é NENUSFC, sem qualquer ponto, @NenosFC. Já no TikTok é nenos.fc e no YouTube é NenosFC também. Sigam a gente, sigam o Netop se o Netop quiser deixar aqui o Instagram dele. Mas eu não vou deixar não, porque o meu Instagram é privado. Não vou deixar não. Siga lá no NenosFC que você já vai estar me seguindo. Não, pô, a mesma coisa. Mas se quiser também ver minha vida lá, minhas resenhas, minhas rotinas de treino. Sou concurseiro, galera. Sou concursado, sou concurseiro. E é lá o Dattoli, dattoli.adv, @dattoli.adv. Gente, para todos que ouvirem aqui, saibam que esse negócio que é feito de coração é algo que a gente almejava muito. E olha, já era para ter saído isso daqui. E a gente teve vários empecilhos, mas que a gente não desistiu. E a gente, por mais que desse errado algumas vezes, a gente veio, insistiu e gravamos. E vamos gravar muito mais. E vão dar errados, a gente vai dar um passo para trás, depois 10 para frente. Porque assim que é a vida. Mas saiba que só pela honra de produzir algo, um conteúdo nesse sentido, já é uma realização muito grande. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, agradecer a todo mundo, agradecer ao Neto pela honra de dividir isso daqui comigo. E nos vemos em breve. A gente vai tentar gravar pelo menos uma vez por semana aí. Quem sabe mais, mas com certeza o mais breve possível a gente vai se ver. E um excelente final de ano e que o nosso 2025, Netop, seja um 2025 abençoado, com muito sucesso. Amém, amém. E será. Fé em Deus. Amém. Até mais, galera. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.